Bom, pessoal, seguinte, a gente vai fazer essa questão aqui, ela vai durar um tempo até exagerado, mas a gente vai conversar muito, ok? Essa questão, ela representa tudo aquilo que o INSPER espera de você, certo? Lembra que eu falei pra você em outros vídeos que pra você fazer uma boa prova no INSPER você precisa ser rápido, cuidadoso e principalmente estratégico, ok? Então, vamos lá, olha só. O estudo da produção do solo apresentou os seguintes resultados. Tá aí a tabela, né? Pus ela aqui no quadro. Para o solo LE, a função que modela a produção P de matéria seca em grama por vaso, em função da quantidade Q de enxofre utilizado em quilograma por hectare, é uma função quadrática, descrita por... Certo, você tá lá, leu isso, função quadrática, y é igual a ax² mais bx mais c. Vai contando o tempo aí, beleza? Certo, eu tenho 3 coeficientes, eu preciso de 3 dados. Tem até mais do que isso, muito bom, né? Então eu vou pegar 3 dados, substituir e descobrir os 3 coeficientes. Bora lá, certo? Vai marcando o tempo. Q igual a 0, P igual a 6,5. P é o y, né? Q é o x. Então vai ficar, ó, com Q igual a 0, vai ficar 6,5 para o y, né? Que é igual a A vezes 0 mais B vezes 0 mais C. Aqui zero, aqui zero. E aí eu tiro que o C é igual a 6,5. Ótimo, tá indo tudo bem, né? Agora eu vou pegar esse aqui, ó, Q igual a 10. Eu vou ficar com 10, que é igual a vezes 10 ao quadrado, mais B vezes 10, mais C. Já tenho C. Então 10, que é igual a 100A, mais 10B, mais 6,5. Trago para cá. 100A mais 10B é 10 menos 6,5. 100A mais 10B é igual a 3,5. Ok, só preciso de mais uma equação, né? Então eu vou pegar já a terceira aqui, né? X igual a 20, né? No caso Q. E P igual a 12,5. Então fica, ó, 12,5 é igual a vezes 20 ao quadrado, mais B vezes 20, mais C. 12,5 é igual a 400A, mais 20B, e, ou seja, a gente já sabe, né? 6,5. 12,5 menos o 6,5 que eu vou trazer para cá, C é igual a 400A mais 20B. 6, que é esse resultado, é 400A mais 20B. Ok? Então, eu pego, organizo aqui, 400A mais 20B é igual a 6. Trago essa outra equação para cá. 100A mais 10B é igual a 3,5. Multiplico por 2. Por que eu vou multiplicar por 2? Para igualar o coeficiente do B. Ok? Então, eu fico com 200A mais 20B é igual a 7. Concorda? E aí eu vou fazer uma subtração. 400A menos 200A dá 200A, esse vai embora, né? No caso é o B. 6 menos 7 é igual a 1, ok? No caso, menos 1, né? 6 menos 7, menos 1. Só lembrando que se você estiver fazendo esse tanto de conta, você corre o risco também de errar um sinalzinho ali, né?
1 sobre 200, eu fico com A é igual a menos 0,005. Ok? Volto em qualquer uma das duas equações para descobrir o B, pode ser nessa aqui. 100 vezes, ó, estou substituindo o A nessa aqui, ok? Então fica, vou colocar essa fração, menos 1 sobre 200, mais 10B igual a 3,5, ok? Essa equação está sendo trabalhada aqui com esse valor. Aqui vai dar menos meio, mais 10B é igual a 3,5. Joga para lá, 10B é igual a 3,5, mais meio. 10B é igual a 4, B é igual a 0,4. Tá contando o tempo aí? Sabe quanto tempo a gente está gastando? Esse seria o tempo que você gastaria nessa resolução lá na prova. A, B e C, pronto, né? Que legal. Então, o meu Y ele é P, então ficaria P, que é igual ao A. Quem é o A? Menos 0,005 Q ao quadrado, mais o B, 0,4 Q, mais o C, que é 6,5. Ok? Resposta feita, mas eu gostaria que você olhasse aí no relógio e visse quanto tempo a gente gastou para essa resolução. Ok? Por quê? Esse tempo você não tem na prova do INSPER. Ok? Esse tempo que você gastou aqui. Se você gastasse esse tempo todo que a gente gastou, outra questão seria sacrificada. E aqui corria o risco de você ainda errar. Né? Então tá. Ah, mas o INSPER colocou essa questão na prova, como assim não é pra dar tempo, né? Porque, é igual eu te falei, o INSPER pensa dessa maneira, de forma rápida, estratégica e cuidadosa. Então, tem uma outra questão que eu falei pra vocês, que você tinha que ficar 2 minutos pensando e 30 segundos fazendo a questão. É o mesmo que aconteceu aqui. Que tá, a resposta? Beleza, né? Só que agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma outra resolução. Lógico que é uma resolução que vocês precisavam ter visto algo semelhante antes para fazer ela aqui. Né? Por isso que é importante você estar fazendo questões. Certo? Principalmente no vestibular que você vai prestar. Para que você veja a forma como o cara quer que você raciocine. Em primeiro plano, quando fala em equação quadrática, a gente pensa nessa forma. Mas, na FGV, eles cobram muito que você lembre dessa fórmula aqui, ó. Y é igual a x menos x' vezes x menos x duas linhas. A FGV, se você for para a prova sem decorar essa fórmula e sem lembrar ela, você se enrola pra caramba. Lá, nunca é usado essa aqui. Certo? Então, para você descobrir a equação polinomial lá na FGV, você precisa lembrar dessa, que você precisa de um coeficiente, que é o A, e você precisa de duas raízes, certo? Mas o que é as raízes? As raízes não é onde o gráfico corta o eixo X? No caso, não é quando o X é diferente de zero, né? E o Y é igual a zero. Certo? É quando zero é a função. Aqui, ó, a função não está zerada em nenhum lugar. Mas e aí, cadê as raízes? Certo? Onde que tá as raízes? Porque eu preciso dela para formular, para trabalhar com essa fórmula. Ok? Aí, o que eu falei para vocês? A questão de ser estratégico, né? Se você tivesse observado, olha só, olha esse ponto aqui e olha esse ponto aqui.
Ó, antes de começar a questão, você poderia já chutar um pouco do gráfico, porque ele parte do 6,5, isso aqui é fácil de perceber, né? E aí, conforme o x vai aumentando, ela vai crescendo. Então, você já entende que ele era de concavidade voltada para baixo. Concorda? Então, eu já simulei o gráfico aqui, certo? Sem fazer conta nenhuma. E aí, você teria o 30 aqui, você teria o 50 aqui, e você teria o 14 aqui em y. Você concorda ou não? Certo? Você teria esse gráfico. Mas o que te interessa? O que te interessa são as raízes. São o que ele fez, né? O que dá para fazer nesse caso quando você conhecer esses dois pontos, né? No caso, dois pontos que têm o mesmo valor para y. Você vai descer o gráfico, 14 unidades. O que vai acontecer? O gráfico ficaria esse aqui, ó. Você rebaixou ele 14 unidades. Certo? Você pegou ele, ó, ele tá aqui no 14, você desceu ele. Ele desce simetricamente, assim, ó. Certo? E aí, o que acontece? Esses pontos aqui, ó, no caso, o 30 e o 50, se tornam raízes. Você só consegue fazer isso aí se você tiver dois pontos com o mesmo y, tá? Que fica bem mais fácil de fazer. Tá, mas aí você tá falando assim, mas se eu fizer isso, não é a função que eu tô querendo, né? Até porque você foge aqui dos pontos da tabela, certo? Agora é o seguinte, você rebaixou o gráfico, ok? Para que você gerasse duas raízes para facilitar a sua conta para usar essa equação, né? Só que aí você alterou todos os pontos da equação, ok? Porque você mudou o gráfico, você abaixou ele, ok? E aí vai ter que ter uma alteração na equação aqui também para você continuar usando esses pontos, ok? E agora, a função que você vai trabalhar é a função y menos 14, ok? Porque você rebaixou tudo em 14 unidades, certo? Tudo que você for usar tem que ser rebaixado em 14 unidades. Então basta você fazer essa mudança aqui, ó, de y menos 14. Isso é igual a x menos 30, x menos 50. Ok? Quando você rebaixar o gráfico dessa maneira, você tem que rebaixar na equação também. Tranquilo? E agora a gente vai pegar um ponto, pega o ponto mais fácil, que é esse aqui, x igual a 0, y igual a 6,5. Então ficaria assim, ó, 6,5, usando esse ponto aqui, ó, galera. 6,5 para y, menos 14, por causa da adaptação. O x é 0, menos 30, 0, menos 50. Menos 7,5 é igual a aí menos 30 com menos 50 dá 1.500, certo? Passando essa conta para cá, eu fico com 1.500A é igual a menos 7,5. A é igual a menos 7,5 sobre 1.500. A igual a menos 0,005, que é o mesmo valor que a gente encontrou para o A anteriormente. Certo? E aí você só precisa encontrar o A, né? Com o A, agora você já gera a função. Lembrando que você quer a y, né? Então, fazendo essa conta, ó. Agora substituindo aqui, ó, y menos 14 é igual a x menos 30, x menos 50. Repetindo, por que a y menos 14? Porque para usar 30 e 50 como raiz tem que ser a y menos 14.
Então fica y menos 14, o a menos 0,005, x menos 30, x menos 50. Y menos 14 é igual a menos 0,005. Aí você vai fazer um chuveirinho. Aqui vai ficar x ao quadrado menos 50x menos 30x mais 1.500. Ok? Y menos 14 é igual a menos 0,005 x ao quadrado menos 80x mais 1.500. Y menos 14 é igual. Chuveirinho agora. Esse e esse. Vai ficar menos 0,005x ao quadrado, menos com menos dá mais, 0,4x. Esse menos com o 1.500 vai ficar 1.500 vezes 0,005, dá 7,5 negativo, menos 7,5. Eu quero, para apresentar na resposta, eu quero a y, né? Então o 14 tem que ir para lá ainda. Trazendo para cá, eu fico com y é igual a menos 0,005x ao quadrado mais 0,4x menos 7,5 mais 14. Então, y é igual a menos 0,005x ao quadrado mais 0,4x mais 6,5, né? Que foi exatamente o que a gente encontrou anteriormente pelo primeiro método. Ok? Bom, apresentei para vocês os dois métodos, certo? Para você ver qual que é o melhor. Ok? Esse aqui, ele é mais rápido, ok? Mas você tem que estar com isso na cabeça e tem que vir esses dois pontos aqui, né? Onde os dois valores para x têm o mesmo valor para y, certo? Lembrando que você tem que ser rápido, cuidadoso e estratégico. Muita continha poderia ter errado um sinalzinho, ok? Se ficou alguma dúvida a respeito de um ou dos dois métodos, deixa aqui no fórum, beleza? Valeu!